Estamos de volta com o programa TV Câmara Recebe, programa especial. Estamos aqui recebendo especialistas, pessoas da nossa cidade, discutindo a relação do trânsito, já que estamos na Semana Nacional de Trânsito, uma semana que merece a conscientização, reflexão de toda a sociedade. E eu volto aqui para a nossa reunião virtual. O Júliver está falando aí de São Paulo, né, Júliver? Isso, São Paulo, capital. Isso. Júliver, a gente falou aqui a questão, tudo envolve vidas, né? E até a própria temática da semana é isso. Como é que você tem visto as mudanças que estão sendo propostas aí para o trânsito, que dependem agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro, dentre elas a ampliação de 20 para 40 pontos o limite da suspensão da Carteira Nacional de Trânsito, né? O aumento da validade dela por até 10 anos. Tem outras mudanças, mas eu peguei essas duas aí, principalmente essa de permitir uma pontuação maior nas infrações aí. Como é que você avalia? Isso vai ser positivo? Isso vai deixar as pessoas numa situação mais confortável para, vamos dizer assim, abusar no trânsito? Tiago, a sua pergunta é muito boa e eu vou, antes de respondê-la diretamente, sou contra ou a favor, é positivo ou é negativo, eu vou contextualizar e aproveitar uma das alterações para abordar também o comentário que o capitão Vander fez no outro bloco em relação às motocicletas e começar dizendo da seguinte forma, para que a gente tenha regras viárias eficazes de cumprimento pelas pessoas que levem a um resultado que nós desejamos, nós precisamos atender a alguns critérios. O primeiro deles, que nós não atendemos aqui no Brasil, é ter um número menor de regras. Quanto mais regras nós tivermos, mais difícil a sua obediência. Você pega a formação de condutores hoje. Quando eu tirei a habilitação, em 1992, eu só estudei as placas, fiz a prova escrita, fiz as aulas práticas, não tinha um mínimo exigido, e fui aprovado. Até passei rápido no primeiro exame. De 98 em diante, passou a ser exigido um curso teórico, antes de fazer as aulas práticas com mínimo de carga horária. As aulas práticas eram de 30, hoje são 45 horas aulas, das 45, 18 são destinadas ao ensino da legislação de trânsito. O nosso Código de Trânsito entrou em vigor em 1998, inclusive na data de ontem ele completou 23 anos de sua publicação. Ele já foi alterado nesses 23 anos por 38 leis. A lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados antes de ontem, só aguarda a sanção presidencial, será a 39ª lei, em 23 anos. Então, quase 2 leis por ano. Além dessas mudanças constantes da legislação, nós estamos beirando 800 resoluções do CONTRAN, quase 800, que são atos normativos feitos pelo Conselho Nacional e que complementam a legislação de trânsito. Eu estou dizendo em números absolutos, mas muitas delas até já foram revogadas e substituídas por outras. Ainda assim, temos algumas centenas. Pergunto a você, Tiago, será que em 18 horas aulas dá para ensinar tudo isso? Não dá. Será que o motorista, mesmo depois de formado, ele tem condições, tem interesse e tem algum mecanismo de conhecer tudo isso? Não tem. A gente tem dificuldade até de preparar o nosso efetivo. O capitão Vander, com certeza, lá para preparar os policiais da companhia aí de Tupã, tem dificuldade para isso. Mesmo aqui em São Paulo, no Comando de Policiamento de Trânsito, eu durante muitos anos fui coordenador de curso de especialização pela Polícia Militar. A gente não conseguia atender a toda a instituição. Quando a gente termina de um curso, termina de formar um grupo de policiais, a legislação já está alterando de novo. Entendeu? A gente não consegue ensinar tudo que está em vigor no nosso país. Então, posso dizer, Tiago, que o motorista brasileiro hoje é absolutamente impossível que ele conheça todas as regras que ele é obrigado a cumprir. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, eu acabei comentando aqui também, que é essa constante mudança. Então, nós precisaríamos atender a 2 critérios. Primeiro, legislação mais enxuta. Segundo, legislação mais estável, para dar segurança jurídica. O que é aprovado hoje deveria valer por alguns anos, até que fosse mudado.
Porque existem diversas formas de escolher o que é melhor para eliminar os conflitos viários e garantir mais segurança. Eu posso, por exemplo, proibir que as motocicletas, até entrando aí no tema que o capitão Wander tinha levantado, que as motocicletas transitem nos corredores formados entre veículos. Ou posso liberar totalmente, ou posso colocar algumas regras sobre isso. Para cada uma das escolhas, nós vamos ter prós e contras. Qualquer escolha que seja adotada, ela tem que valer por um determinado período, para que as pessoas internalizem aquilo, saibam como que deve se comportar e comecem a cobrar isso das outras pessoas. Não dá para a gente lidar com uma legislação de trânsito, eu que sou um estudioso da legislação, tenho que ficar o tempo todo acompanhando o diário oficial para ver se saiu alguma coisa nova, ficar acompanhando aí toda essa mudança, né? Hoje eu faço parte de alguns órgãos que são responsáveis por isso, né? O Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, que é o órgão coordenador de trânsito aqui no estado, que também é responsável por elaborar as normas ou dirimir conflitos. Faço parte da Câmara Temática de Esforço Legal no Conselho Nacional de Trânsito, que é uma das 5 câmaras que elabora as resoluções do CONTRAN, e esse posicionamento eu adoto também nesses órgãos que eu hoje tenho representatividade, para ser contra qualquer alteração que retire este princípio necessário de que a legislação deve ser estável. Então, só por isso, Thiago, eu já poderia te falar, sou contra a mudança. Independente se ela é boa ou é má, mas sou contra mudar. Não precisaria mexer. Se você falar assim para mim, Júlio, mas o que está mudando no código agora precisaria ter mudado? Eu vou te falar, não. Com exceção de alguns itens. Vou te citar por quê. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, se posicionou em relação a algo que é um problema hoje estrutural da legislação brasileira, que é a possibilidade de o CONTRAN, ao complementar o código, inovar na ordem jurídica, criar regras que a lei não previu. Por exemplo, exigência de dispositivo de transporte para crianças, a chamada cadeirinha. Foi um dos assuntos desse PL que foi comentado bastante pela imprensa, né? Inclusive o presidente, além de ter incluído no CTB, queria que fosse aplicado só a advertência por escrito. E aí as pessoas, inclusive muitos parlamentares, acabaram focando nesse erro do projeto, que no Congresso foi retirado, que era a mudança de multa para advertência, mas isso não vingou. O que foi aprovado no Congresso é que continua tendo multa, mas houve um acerto do presidente da República neste assunto, que foi atender ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que disse o seguinte: o CONTRAN não pode fazer o papel de legislador, ele não pode exigir algo que a lei não exigiu, porque isso é um princípio constitucional. Está no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a exigência da cadeirinha tinha que estar na lei, e não numa resolução. Então, esse é um aspecto positivo do PL, porque ele corrigiu um erro. Existem outros, questão da viseira do capacete, porque até 2013, a ausência da viseira no capacete ou óculos de proteção acarretava uma multa de natureza gravíssima, equivalente a estar sem o capacete. Em 2013, o que fez o CONTRAN? Não, em vez de aplicar essa multa, que é gravíssima e cabe suspensão do direito de dirigir, vamos separar. Falta de capacete vai ser gravíssima. Falta da viseira vai ser infração leve. Mas como o CONTRAN não poderia criar uma infração nova na lei, o CONTRAN determinou que se aplicasse a multa de uma infração genérica, que é dirigir sem atenção, sem os cuidados indispensáveis. Só que diante dessa decisão do STF, agora se questionava também se era válido o entendimento do CONTRAN de dar um tratamento mais, vamos dizer assim, benevolente. E nesse aspecto o PL também acertou, porque criou uma infração nova, aliás duas, de falta de viseira ou para o condutor ou para o passageiro, ambas de natureza média. Então tirou lá da gravíssima, passou para a média. Ou seja, existem alguns ajustes do Código de Trânsito que ao longo dos anos se fazem necessários. E nesses aspectos eu parabenizo o nosso legislativo e o executivo por ter propiciado, por meio desse PL 3267, que agora vai se converter em lei, só falta a sanção presidencial, esses ajustes. A questão é que os outros pontos, e você apontou um deles que é bastante polêmico, acarretam outras discussões.
você aumentar de 20 para 40 pontos o critério para a suspensão do direito de dirigir, você está favorecendo quem? Você está favorecendo o mau motorista. Você está favorecendo aquela pessoa que é infratora contumaz. Porque se você analisar estatísticas, e aí eu vou te falar a estatística aqui de São Paulo, capital, nesse ano de 2020 foi um ano bem atípico para todos nós, né, por causa da pandemia, então vai ter uma certa diferença em relação aos anos anteriores. Mas pegar o ano 2020, 94% da frota de veículos aqui de São Paulo, que aproximadamente 9 milhões e 200 mil veículos, 94% não tem nenhuma multa. Nenhuma multa. Para esses, essa alteração vai trazer algum benefício? Nenhuma. Podia continuar sendo 20%, porque eles não são atingidos pelos 20%. Os outros 6%, que é das pessoas que foram multadas efetivamente, 75% é de pessoas que cometeram até 2 infrações. Esse grupo vai ser impactado? Também não. Quem vai ser beneficiado? O mau motorista, aquele que comete mais de 3 infrações. Se você considerar 3 gravíssimas, 3 vezes 7 dá 21, então a partir de 3 ele estaria sujeito à suspensão e agora com a nova lei não estará mais, tá certo? E aí quando a gente avalia este reflexo, a gente tem que se perguntar o seguinte: esta mudança é favorável ou não à segurança viária? E, inevitavelmente, a minha conclusão, por ser profissional da área, acaba sendo que não. Não será uma alteração que vai favorecer a segurança viária. A questão é que muitas das alterações propostas, essa é uma delas, a outra é o aumento da validade da CNH, de 5 para 10 anos, acabam soando bem para a população. A população recebe bem estas mudanças, porque considera que está ganhando com isso. Né? E aí fica até difícil você defender o posicionamento diferente disso no próprio Congresso. Ontem, por exemplo, eu fiz a moderação de um evento no CETRAN de São Paulo, em que tivemos a participação, entre outros profissionais, da deputada federal Cristiane Yared, e ela falou justamente isso, que os deputados que lá no Congresso Nacional foram contrários a essas alterações por conta da segurança viária, foram até taxados de pessoas que estão preocupados mais com multa, que estão ganhando dinheiro com as infrações de trânsito e assim por diante, né? Então, existe muitas vezes um distanciamento da própria população que é atingida pelas normas em relação àquilo que efetivamente vai trazer melhor qualidade de vida, mais segurança viária, e aquilo que vai apenas favorecer quem comete infrações de trânsito. Então, nesse aspecto, eu tenho aqui que me posicionar de maneira contrária a essas alterações que não trazem uma vantagem, um benefício à segurança viária. Tá certo. Valentim, você falou no bloco anterior a respeito de infraestrutura. A gente sabe que a região leste da cidade é uma região mais populosa hoje, e a gente vê o surgimento de novos loteamentos lá, né? Existe já um estudo do impacto do trânsito para essa região, uma vez que a gente tem ali como principal via a Imorés e a Rua Marília, Silvio Bocato. Como é que você vê aquela região nos próximos anos com esse crescimento aí de novos bairros surgindo naquela região? Sim, é uma preocupação muito grande da prefeitura, né? E nós já estamos realizando um levantamento total, inclusive um mapeamento de todas as sinalizações, quebra-mola, carga e descarga, ponto de táxi, enfim, ponto de ônibus, todas as rotas aí possíveis, né, para implantação aí de ciclovias, ciclofaixas, já pensando na questão da mobilidade urbana, que também, como o professor Júliver falou, né, a questão de futuramente nós teríamos os carros aí mais inteligentes, nós teríamos uma automação do sistema todo, as cidades inteligentes, mas a prefeitura de Tupã, as cidades pequenas, elas têm aquele problema do planejamento urbano, onde nós temos ali a Zona Leste, com mais de 60%, quase 60% da população hoje naquela região, nós temos ruas estreitas, loteamentos praticamente antigos, totalmente desconfigurados, você fica um labirinto naqueles bairros, você não tem possibilidades de você fazer vias de escoamento do trânsito, né? E isso daí, nesse momento agora, está sendo repensado, está sendo analisado.
Nós temos aí só naquela região quase 4 mil, né, unidades aí residenciais, que você imagina, 7 horas da manhã, das 7 às 9, são aí praticamente no mínimo 2 mil carros que vão se deslocar, ou motos, né, quando a gente fala veículos aí, né, vão se locomover da Zona Leste a mais, a partir aí da entrega desses empreendimentos. Com isso, hoje, né, a Prefeitura tem outros acessos. Nós temos a avenida ali pelo Jamil do Alibe, nós temos a Guanabara, nós temos a Silvio Bocato, tem a Marília, só que há 20 anos atrás a gente tinha praticamente só a Marília, né? A Rua Marília que dava todo o escoamento. Então hoje nós já temos algumas artérias principais, mas o problema nosso no interior realmente é o hábito das pessoas, né? Todo mundo em Tupã quer vir pela Marília, todo mundo em Tupã quer descer pela Avenida Tamoios, e as rotas são difíceis, né? Quando a gente fez a primeira implementação de trânsito em Tupã em 2008, 2009, que foi um estudo, inclusive, técnicos do Detran vieram a Tupã, né, dar uma orientação, boa parte das medidas surtiram bastante efeito, né? Outras medidas não foram acatadas pela população, começou a se mudar, autorizar a mão de direção, autorizar 2 mãos de direção novamente, só que nós temos algumas soluções que eu vou dar de exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem esse acesso à Zona Leste pela Rua Marília, né? Nós temos a Aimorés, que por anos e anos nós tínhamos ali a proibição de estacionamento. Nós tínhamos 2 mãos de direção, estacionamento apenas de um lado, né? E a outra lateral totalmente proibido o estacionamento, prejudicando os comerciantes, sempre uma reivindicação dos comerciantes. Com essa mudança em 2008, esse trecho da Aimorés passou a ser uma única de direção. Liberou o estacionamento dos 2 lados, tivemos 2 faixas de rolamento, né? A fluidez do trânsito foi muito melhor e nós tivemos a possibilidade das 2 ruas laterais, Cardejosa e Tupis, se tornarem também mãos inversas, únicas de direção. Com isso, hoje, se passado aí de 2008 até agora, 2020, a gente verifica, outro dia a gente estava comentando, né, uma ação de trânsito que, inclusive, gerou, dentro desse planejamento, né, gerou uma melhoria econômica, que nós tínhamos a Tupis, tinha 3 ou 4 estabelecimentos comerciais. Hoje a Rua Tupis virou uma rua comercial inteirinha do município. A Rua Carijós também, uma grande quantidade de prédios comerciais. Então, ou seja, a mudança do trânsito melhorou a mobilidade, fez com que o comércio oxigenasse, né? Antigamente a gente só falava que o comércio se concentrava na Avenida Tamoios e ainda na mão de poucas pessoas, né? Se reclamava do aluguel, que falava assim que quem não tivesse um prédio comercial na Tamoios ficava fadado ao fracasso, né? Então hoje nós temos aí a possibilidade de você ter aí 3 no mínimo aí, fora com a Aimorés, né? Nós temos a Aimorés, a Marília, Tupis, Carijós e a Tamoios como sendo centros comerciais importantes do município. E a Zona Leste, ela tem um dificultor muito grande, que eu falei, nós temos a Rua Marília, que nós não temos possibilidade nenhuma de marginais, de utilizar ruas paralelas, e esses dispositivos, né, que a Prefeitura vai tentar adequar em relação à mobilidade, seria favorecer o que? A mobilidade. Despertar também, né, no seu interior, utilizar mais o trânsito a pé, a circulação de bicicleta. Nós estamos fazendo melhora na questão também, é preciso muito mais melhora do transporte público. O interior é muito difícil porque você tem uma demanda, né, muito pequena, baixa ainda. Nós temos aqui bastantes aposentados, alunos, isso daí não dá um lucro, né, muito grande para as empresas. E a Prefeitura tem que colocar subsídio todo mês no transporte público. Isso melhora a mobilidade, tira o veículo, tira a moto da rua. Então são várias ações aí que o município de Tupã, a partir de agora, né, com todos esses empreendimentos, com essa dificuldade urbana do município, vai ter que pensar. Então são grandes desafios, mas nós temos que ligar esses 2 links, né? A questão da infraestrutura necessária, vai ser necessário ações, melhorar a sinalização e também, juntamente com isso, o respeito ao cidadão, o respeito ao sistema. A partir do momento que a gente tem um respeito ao sistema e a Prefeitura, dentro do que cabe a ela implementar essas possibilidades na mobilidade, rotas aí que possam ser alternativas, nós vamos garantir um trânsito melhor no futuro da nossa cidade. Capitão Wander, quer complementar alguma coisa? Bom, acho que dentro da linha aí que o Valentim estava falando, Mestre Juliver, o professor também, Valentim, foi meu professor na Faculdade de Arquitetura, e eu acho muito importante e muito relacionado essa parte de urbanismo, né?
Quando aluno do então professor e mestre Júliver, eu lembro que a gente fez um trabalho lá na Academia do Barro Branco, e era um estudo que mostrava que a Cracolândia, ela surgiu por causa do trânsito, né? Então, o centro de São Paulo, né, conhecido o centro antigo ali de São Paulo, tinha muito problema em relação a trânsito, muito congestionamento, aquilo tudo parava, os comerciantes, eles começaram a sair daquele ambiente, as pessoas também, tendo em vista a degradação daquele local, se afastaram, não tinha mais um atrativo, aquele ambiente ficou vazio, foi tomado, infelizmente, por viciados, e surgiu assim a Cracolândia no centro de São Paulo. Hoje ela passa por uma revitalização, acho que o Major Júlio pode até confirmar aí para a gente com mais clareza e detalhe, mas a urbanização, ela é muito importante em relação ao trânsito. E o trânsito, a gente vê aí um exemplo muito negativo em relação a gente abandonar algum setor, né? Então, é responsabilidade de todos, né? Assim como o Júlio frisou, se a gente tivesse pouca legislação, com poucas mudanças, facilitaria muito a vida do agente de trânsito e, principalmente, da população, da sociedade, né? Então, acho de muita valia aí as palavras do Valentim, muito importante ele trazer esse esclarecimento também à população, essa parte urbana. A gente aqui na cidade, a gente sabe o quanto muitas vezes ele passa apertado ali, porque fulano quer que a rua é mão única, ciclano quer tartaruga em tal lugar, né? O obstáculo ali, a lombada, né? Então ele passa uma dificuldade muito grande e um esforço muito grande desprendido em relação, muitas vezes, tentar explicar para aquela pessoa que, tecnicamente, aquilo ali, muitas vezes, não seria viável. O Valentim falou uma palavra aí que eu acho que é indispensável para a cidade de Tupã, né? O trânsito, ele realmente precisa fluir, né? Então, claro, a velocidade, ela é um problema, o excesso de velocidade é um problema, mas também nós precisamos estudar, encarar esse cenário do trânsito, ele fluir de maneira segura e não parar. Não adianta nada ter toda a infraestrutura, ter as vias de acesso toda preparada, se por trás do volante ali ou da direção não tiver o motorista consciente, né? Em síntese, seria isso, né? Sem dúvida, Thiago. Só complementando, é até engraçado que eu vou comentar aqui, a gente vindo para cá, eu estava com o meu carro particular e eu passei por uma pessoa e avisei, seu vidro está aberto. O cara virou para mim e falou, vai você, né? Então, é engraçado esse exemplo, mas é aquela empatia que a Georgia falou para a gente aqui, né? Falta muitas vezes aquela empatia tanto do condutor quanto do pedestre, né? Do passageiro, do ciclista. A gente é um único sistema, não adianta a gente achar que estamos sozinhos. Eu queria fazer só um posicionamento. Em 2018, já que a gente está aproveitando a semana de trânsito, eu participei de um treinamento, chamava, não sei se ainda está em vigor, Movimento Paulista, onde algumas cidades receberam muitas verbas, e dentro daquilo eles traziam informações para a gente. E eu queria só destacar isso, porque sexta-feira eu com minha filha na rua, às sextas-feiras, quarta-feira, que é dia de jogo, e domingo, depois do horário de almoço, são os dias e horários com maior índice de acidente, né? Então, assim, é muito interessante que a gente que participa disso, eu fui entrar, descendo a Cangangues, fui entrar ali na Tamoios, com a seta, veio uma moça pela direita, eu podia ter sofrido um acidente, mas como a gente já sabe, parece que você incorpora os dias que isso vão acontecer, e o comportamento também, talvez porque o pessoal quer ir embora logo do trabalho, porque é final de semana. Então é importante a gente destacar, isso daí daria assunto, né, Major, para Capitão Wander, para... Meu Deus do céu. Mas eu queria destacar isso também, já que vai para o público, prestar atenção mais nesses dias pontuais. Quem sabe a gente prestando atenção no comportamento do outro, nessas ocasiões a gente começa
a evitar algumas situações. Mas, resumindo, a respeito do que o senhor falou da legislação, concordo, eu vivo isso na pele, de forma constante, né? O judiciário é extremamente acionado, porque muitas vezes uma pessoa que tem 200 pontos na CNH, baseado na legislação antiga, ele cumpriu 1 mês de suspensão, enquanto o outro que viveu uma situação, seja de uma viseira, que passageiro, tem gente que está cumprindo 6 meses e nunca teve autuação. Então, realmente, a gente precisa repensar, né, a legislação para ela ser mais efetiva do que ficar sendo trocado o tempo inteiro. Mas são minhas considerações, eu achei importante falar isso aqui para vocês. É sempre um grande prazer ouvir pessoas de outras cidades. Eu aceito o convite do Capitão Wander e depois vou cobrar, encerrada a pandemia, para conhecer de perto a cidade de Tupã. Ainda não tive essa oportunidade de conhecer a cidade, e é sempre um prazer realmente participar com pessoas de outros locais, que eu aprendo também e conheço quais são as ações que estão sendo desempenhadas, e cada vez me orgulho mais dos gestores e profissionais de trânsito que nós temos no nosso país. A população muitas vezes vê a atuação do Estado apenas no aspecto de opressão, né? Tem muita gente que vê o Estado, e quando eu falo Estado, não só a unidade federativa, mas o Estado organizado, né? O Estado, o município, vê apenas o lado da opressão e não sabe o quanto que a gente trabalha, muitas vezes nos bastidores, muitas vezes sem mostrar todo o conjunto de ações. E esse programa, que é voltado para o público em geral, acaba permitindo também à população de Tupã que veja o trabalho aí desenvolvido pela Polícia Militar, pelo órgão municipal de trânsito, pelo órgão estadual de trânsito, e que tem como objetivo salvar vidas, proteger a população, né? E esse é um desafio também que eu sempre coloco em pauta quando eu ministro treinamento para agentes de trânsito, sejam policiais militares, agentes civis, no sentido de transmitirmos esta imagem e esta mensagem ao cidadão em geral, de que o nosso objetivo é contribuir com o aumento da segurança, o aumento da qualidade de vida, né? Às vezes a pessoa pensa na polícia, ou pensa no Detran, ou pensa no órgão municipal, apenas no aspecto da multa, né? Só pensa na multa, mas a multa é a consequência atribuída àqueles que não cumpriram a lei. Existe todo um conjunto de ações necessárias que, se o Valentim não fizesse aí no município, se a Georgia não fizesse, se o Capitão Wander não fizesse, as pessoas estariam numa situação muito pior do que muitas vezes acho que estão, né? E às vezes a população passa do lado de um policial militar, de um agente de trânsito, e ele está naquele momento descansando um pouco das suas 8 horas de serviço, das suas 12 horas de serviço, e aí ele parou um pouco o que ele estava fazendo naquele dia para tomar uma água, para sentar um pouco, descansar a perna. O motorista passa e fala assim: tá vendo? Por isso que o trânsito não vai para frente, né? Ou o policial, a gente está ali sem fazer nada. Só que ninguém percebe o que ele fez ao longo de todas as outras horas, ajudando as pessoas, dando informações, tirando carro quebrado da rua, melhorando sinalização, né, coordenando o trânsito no semáforo que estava queimado. Então, existe todo um conjunto de ações que muitas vezes são invisíveis, e que na Semana Nacional de Trânsito Especial a gente tem a oportunidade de fazer com que a população, da mesma forma que o tema da Semana Nacional de Trânsito é perceba o risco, proteja a vida, que ele também perceba tudo que é feito para o seu bem-estar, né? Os órgãos de trânsito, os órgãos públicos de maneira geral, têm uma atuação ao lado do cidadão e não contra o cidadão, né? Isso é algo também para nós internamente refletirmos sobre melhoria na qualidade de prestação do serviço, porque às vezes a gente vai em alguns órgãos públicos, e a gente também tem que colocar a mão na consciência e avaliar isso, porque às vezes ocorre, e o cidadão vai no órgão público e é maltratado naquele momento, porque às vezes aquele servidor que está lá e que é exceção e não é a regra, ele tem um comportamento inadequado diante da prestação do serviço, porque nós prestamos um serviço público, é um serviço ao público, e não se servir dele.
né? Existem órgãos de trânsito, eu já ministrei várias vezes matéria de qualidade total no atendimento ao usuário, e aí eu uso sempre esse exemplo. Tem um órgão público que às vezes você vai e atrás do atendente tem uma plaquinha na parede escrito desacato, né? Código Penal, o artigo do Código Penal e qual é a pena, como se fosse uma mensagem subliminar do tipo, me trata bem senão te prendo, né? Quando na verdade a gente tem que internalizar aquilo como uma via de mão dupla, que é o respeito, né? É uma via de mão dupla e a gente deve também tratar a pessoa adequadamente. Aliás, o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito também prevê, na parte geral, a necessidade do tratamento respeitoso ao cidadão. E eu tenho certeza que, assim como ocorre em todo o Brasil, a regra em Tupã também é essa, né, desse tratamento. E aí, por isso que eu agradeço, mais uma vez, essa oportunidade de ouvir as pessoas que aí trabalham e que exercem esse excelente trabalho na proteção da vida da população. Tá certo. A gente está com o horário já um pouco avançado e acho que foi muito bacana, proveitoso esse bate-papo. Eu sei que é um tema complexo, acho que daria para a gente ficar falando aí mais de 2 horas sobre o tema, mas a gente já está um pouco mais de 1 hora nessa temática. E como a gente está com bastante convidado, eu gostaria de passar a palavra para cada um, para deixar uma mensagem, principalmente em função da semana, da reflexão. Eu acho que ficou assim, bem frisado aqui a questão da vida, né? Trânsito não é automóvel, trânsito não é motocicleta, trânsito é vida. Então, você, na hora que for pilotar um carro, uma moto, você tem que pensar que é em vida, não em máquina, né? Sempre meu pai, desde cedo, falou, sempre ensinou que carro era uma arma para a gente, né? Então, a gente viu isso como um senso de responsabilidade. Ele falou, o carro é uma arma, cuidado com o que você faz com ele. Então, acho que essa empatia que a Georgia falou, esse cuidado que a gente precisa ter, né, da educação, eu acho que ficou bem nítido, ficou bem pontuado aqui nesse encontro. Então, gostaria de passar a mensagem aí, a palavra para cada um. Vamos começar com a Georgia aqui, dando preferência sempre para as mulheres. Obrigada, Thiago. O major, o tenente, o Valentim, eles frisaram, nós sabemos do tanto, quanta problemática nós temos, né, e é para isso que nós estamos trabalhando, porque imagina, você tem que se colocar, quando eu falo da empatia, eu falo não só com a gente, porque o que dói na gente não é se acontecer com a gente, é se acontecer com alguém da família da gente, né, então eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão aí, a empatia, você pensando no seu parente, em alguém que você goste muito, né, e é o que foi dito também, né, pelo Major. Eu particularmente, às vezes o pessoal acha que eu vou, a gente só está para penalizar, e não é, né, nós estamos aqui para orientar. Um abraço, foi um prazer, obrigada pelo convite. Valentim? Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite do Capitão Wander, né, agradecer os convidados aí, né, tanto o Major Juliver, também como a Georgia, né, que expuseram aí, estão em áreas tão difíceis, né, um na parte da legislação, na parte trabalhou na área de trânsito, o Major, eu sei das dificuldades da Polícia Militar, meu pai é policial militar, meu irmão foi policial militar, né, então, ou seja, a gente sabe das dificuldades, né, que a Polícia Militar enfrenta, né, no combate, na questão de estar mantendo a ordem, zelando pela ordem e bem-estar das pessoas. E quando a gente fala em bem-estar na área do trânsito, a gente fala, como mensagem, eu acho que a gente devia, todo mundo fala nessa questão desse novo normal, na questão de pandemia, eu acho que não tem novo normal, eu acho que nós temos que ter um olhar diferenciado para as coisas. A partir do momento que a gente valorizar a vida, em qualquer esfera, a gente vai ter uma visão diferenciada do mundo. Tendo uma visão diferenciada do mundo, eu acho que o respeito, a gente sabendo gostar da gente, gostar do outro, eu acho que o trânsito vai melhorar aí significativamente. Eu acho que dentro dessa questão, dessa campanha aí, né, da questão de risco, a questão de você preservar a vida, é o principal ponto. A administração,
a polícia, o sistema, são apenas elementos de toda essa complexidade. Mas nós temos que pensar no agente principal. O ator principal é aquele cara que está no volante, é o pedestre que está atravessando, é o ciclista, enfim. Nós temos que realmente, a partir de agora, se nós queremos mudar o trânsito, né, nós temos que realmente ter um respeito à vida, um respeito ao ser humano. Quero agradecer essa iniciativa da TV Câmara, esse trabalho que foi feito de comunicação no momento que a gente ficou realmente cerceado de fazer uma palestra presencial, não temos mais as escolas, né, para a gente estar fazendo esse trabalho de base, de mais lúdico realmente, mais para educar as crianças. Então, agradeço esse espaço que você proporcionou para a gente, tá? Agradeço o Valentim pela explanação, por sempre estar aí ativo, tá? Trabalhando realmente em prol da cidade. Eu convivi algum tempo bem perto com o senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa muito compromissada com o seu trabalho e que Deus dê bastante sabedoria aí para sempre tomar decisões técnicas nessa difícil função. Jorge, muito obrigado por também prestigiar esse evento. Acho que você trouxe aqui com a sua sensibilidade feminina, você trouxe, acho que, essa palavra tão forte que é a empatia, né? A gente realmente se colocar no lugar do outro. E Major Juliver, mestre, né? Economizou muito, viu, Thiago, no currículo dele. Quem o acompanha sabe o quanto ele é um profissional dedicado, o quanto realmente ele tem influência em relação ao trânsito. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde. O senhor tem muitos admiradores aqui, estudiosos no assunto, tá? E que Deus continue abençoando a vida do senhor aí. Muito obrigado também por essa participação, porque quem convive com o senhor sabe da competência e da sua importância como pessoa e como profissional na área do trânsito. A gente até brinquei com o Thiago aqui que o senhor é o Papa no trânsito, né? Nosso Pelé aqui no assunto. E meu último agradecimento que eu quero deixar aqui são para os policiais militares, tá? São para os policiais militares que estão aí diuturnamente fazendo ações institucionais através de operação direção segura, cavalo de aço, né, uma fiscalização em loco, a própria presença ostensiva desses policiais. Realmente a gente sabe o quanto é importante para o trânsito e para a vida nossa do dia a dia. Para a sociedade, para o tupaense, nesse momento de pandemia, eu quero que as pessoas realmente reflitam. Uma vítima de acidente de trânsito hoje, ela vai ocupar um leito no hospital. E hoje a gente sabe e o quanto nós temos que valorizar a vaga desse leito na área de saúde, né? Então, também deixo essa mensagem aí para a sociedade e o meu muito obrigado a todos. Obrigado, passar a palavra aqui para o Major Juliver. Quem está nos assistindo, para ter ideia do currículo, quando a gente fala que ele é o Papa, o Pelé na área, vai no YouTube ou vai no Google, digita o nome dele lá, tá? Aí depois você me fala. Tá certo, agradeço. Eu sou mais um de muitos estudantes do trânsito no país e tenho certeza que estou sempre aprendendo e por isso agradeço a oportunidade de ter aprendido com outros grandes profissionais que aqui estão, tá? Então, o currículo não quer dizer muita coisa, não. Só demonstra o quanto que a gente tem trabalhado na área e o quanto tempo que a gente tem se dedicado, apenas isso. Então, eu serei breve aqui nas palavras, até porque está tendo uma instabilidade de conexão onde eu estou. Eu saí 2 vezes, consegui entrar, então antes que eu caia de novo, eu quero aqui apenas agradecer e dar uma mensagem final sobre a importância de todos termos responsabilidade pelo trânsito seguro. Essa palavra, inclusive, foi incluída na Constituição Federal de 2014, ao tratar do tema segurança viária. A segurança viária é um dever do Estado e é um direito e responsabilidade de todos. Então, cada um de nós façamos a nossa parte
para que torne o trânsito cada vez mais seguro. Mandar um abraço a todos os profissionais de trânsito aí de Tupã, toda a população de Tupã e os policiais militares. Tem um policial militar em especial aí de Tupã que acompanha meu trabalho há muito tempo, compra meus livros, faz meus cursos, que é o Alisson. Então, um grande abraço ao Alisson, em nome de quem eu cumprimento todos os policiais militares da companhia comandada hoje pelo capitão Wander. Fico feliz em ver o Wander aí comandando a companhia, desejo muito sucesso. Um grande abraço, Wander, Georgia, Valentim e Thiago. Até a próxima. Olha, eu que quero agradecer a presença de todos aqui. E ao Major Júlio, já ficou o convite, né? Espero que numa próxima oportunidade você esteja aqui, ó, na bancada, aqui no estúdio da TV Câmara, o mais breve possível, para conhecer Tupã, né? Aceitando o convite aí do capitão, e para estar aqui participando também, falando mais desse assunto. Como a gente falou, a gente pincelou, né? É um ponto que eu acredito seja importantíssimo. A Georgia pontuou a empatia, a questão da valorização da vida, da proteção da vida. Eu acho que essa tem que ser a mensagem principal dessa semana, e a gente, cumprindo essa função social da emissora legislativa, a gente pôde expor um pouquinho sobre isso, tá? Então eu queria agradecer demais a presença de vocês, muito importante a gente discutir esse tema, refletir nessa Semana Nacional de Trânsito. E também agradeço aí você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.